Olá, estamos começando mais o Recorte Jurídico, edição especial aqui no primeiro EPAC, que é o Encontro da Advocacia Piauiense Criminal. E hoje eu trago para conversar o Dr. Sandro Silva pela segunda vez no nosso podcast Recorte Jurídico. Dr. Sandro, seja muito bem-vindo e muito obrigado novamente por aceitar bater esse papo com a gente sobre a advocacia criminal. Kendi, para mim é sempre uma grande honra, um grande prazer, né, poder estar aqui no estado do Piauí, aqui em Teresina, e sempre nas oportunidades poder bater um papo com você, né, aqui no Recorte Jurídico, esse podcast já tão conceituado a nível Brasil, e para a gente é um motivo de honra, né, poder mais uma vez participar junto com você. Eu que fico feliz, doutor, por ter aceitado o nosso convite. E a minha pergunta é, você foi palestrante no primeiro EPAC, que é o Encontro de Advocacia Criminalista, e qual foi o tema que você abordou? O tema hoje, Kendi, que eu abordei é voltado a teses, né, no Tribunal do Júri, teses defensivas no Tribunal do Júri. Na realidade, terminamos falando dessas teses defensivas e em um momento também trazendo uma parte motivacional, já que uma boa parte do público são estudantes, são bacharéis, pessoas que estão aí no dia a dia nessa luta e precisava entender, né, que a advocacia e o grande ponto da advocacia, além de conhecer do direito, precisa se conhecer, né, de ser humano. E a gente falou hoje desse tema, tese defensiva no Tribunal do Júri e também trazendo uma parte motivacional. O doutor é muito conhecido, né, a nível nacional e constantemente está aqui na nossa capital. O que é que você acredita que poderia fornecer para as pessoas que participaram do evento para se destacar na advocacia, assim como o doutor se destacou a nível nacional? Você acha que tem algum caminho a se seguir? Porque eu acredito que fórmula mágica não exista, né? Mas eu acredito que existem alguns passos iniciais que podem ali proporcionar um alcance mais elevado dentro da advocacia. Você conseguiria sugerir? Tem sim, Kendi. Na realidade, não existe uma fórmula exata, né? Não existe uma fórmula que você possa dizer que siga essa fórmula e você terá uma representatividade nacional, você terá um sucesso, um reconhecimento nacional. Mas tem sim alguns pontos, né, que são importantíssimos para que as pessoas possam entender qual é o processo que deve ser passado para se chegar assim a determinadas conquistas da vida. Cada um tem um objetivo diferente, cada um tem uma motivação diferente e essa motivação tem alguns pontos que sim. O primeiro ponto é ter a certeza que não existe a opção de desistir, né? Desistir é uma opção que para os vencedores, para aqueles que querem ter um objetivo, não pode ter no vocabulário. As dificuldades existem, né? E cada dificuldade que aparece, as pessoas que querem ter essa representatividade precisam entender como um desafio e se é uma pedra no caminho, que aquela pedra do caminho serve para o alicerce da sua construção profissional, da sua construção pessoal. Portanto, o primeiro ponto, nunca pensar em desistir. O segundo ponto, saber que toda grande conquista há um processo a ser superado. E o terceiro ponto é acreditar que se alguém um dia já chegou, você também tem capacidade para chegar. Excelente, excelente. Uma outra dúvida que sempre surge lá no nosso programa é referente a network, né? Alguns alunos falam, Kennedy, como eu consigo fazer network, por exemplo, estando ainda na faculdade? Existe alguma maneira de você, durante a faculdade, já começar essa caminhada da advocacia? Existe sim, Kennedy. Hoje eu falava aqui no congresso com alguns estudantes e eu aconselhava, e esse conselho aqui eu torno público também, dizendo a eles que existe uma pesquisa americana que fala que nos tornamos a média das 5 pessoas que mais nós convivemos, certo? E qual é o conselho para esse network? O conselho para o network é que essa pessoa, que esse aluno, que esse advogado que está nos ouvindo, ele possa ter ali uma lista de pessoas que podem contribuir com a sua vida profissional, uma lista de pessoas que possam contribuir com a sua advocacia. Não é? Tem alguns estudiosos e um ditado japonês que diz que são os cavalos da vida. O que são os cavalos da vida? É aqueles que você pode, quando passa selado, subir nele e ele te levar até um determinado objetivo. E isso precisa ser identificado. Quem é aquela pessoa que pode contribuir? É um professor?
eu preciso ter aquele network com o professor. Quem é aquela pessoa que pode contribuir? É um advogado que é reconhecido na minha cidade? Eu preciso arrumar um meio para que eu tenha um contato com aquela pessoa, né? Existe uma máxima que eu sempre trago e falo, que você, eu ou qualquer ser humano, ele está a 5 pessoas da pessoa mais importante que ele gostaria de conhecer. Não é? E quando eu falo isso, se aquelas pessoas tiverem a boa vontade de contribuir com você, tiver a boa vontade de te apresentar aquelas outras pessoas, você chega a qualquer pessoa no planeta. Não é? Portanto, esses cavalos, essa lista de pessoas para você fazer um network é importantíssimo. Se você vai para um evento, busca ter aquele network com os palestrantes, busca ter aquele contato com pessoas que você sabe que vai trazer uma experiência, né, para você. E isso desde o momento da academia, né, estudante, você como estudante de direito, você pode sim, né, ter esse contato, vem até a OAB, procura outros órgãos que representam, como a Abracrim e outras, certo? Que tem essa facilidade de você encontrar pessoas que têm ali provavelmente o seu mesmo objetivo. Perfeito. Você falou uma coisa que é muito importante, que é procurar pessoas, né, que podem te levar a outras conexões. Em relação ao júri, eu vou voltar aqui novamente para a parte do estudante. Existe alguma possibilidade de um estudante ir para o plenário, de alguma forma como auxiliar, ou não pode? Como é que seria essa participação? Pode sim, né? Pode sim. O estudante ele pode ir para o plenário, né? O estagiário ele pode ir para o plenário. Os órgãos ministeriais ou a Defensoria Pública sempre tem acompanhando ali a questão no plenário. Por sinal, com o entendimento da maioria, que tem até o direito de fala, né? Agora precisa-se ter ali a questão da capacitação, né? De uma qualificação para se ter a segurança, né? Ali uma autoridade também para poder participar, né? Portanto, é possível, né, que esse estudante ele possa participar do Tribunal do Júri de forma ativa, né? E aqui eu abro um parênteses da seguinte forma, que as pessoas às vezes olham muito como destaque a pessoa que faz a sustentação. Sim. Mas o Tribunal do Júri, ele é um ambiente muito mais completo e complexo também. Ou seja, tem pessoas que participam de uma análise de uma prova que às vezes ela é mais importante do que aquele que está falando, porque trouxe realmente uma tese, que é uma tese absolutória. Portanto, essa questão de participar, que não se resuma na visão do estudante, que é ele ter que falar no plenário do Tribunal do Júri. Vai chegar o momento. Mas o participar tem várias formas que ele pode participar e ser muito útil no estudo do Tribunal do Júri. Pronto, excelente. Recente agora nós tivemos uma palestra, né, onde foi citada a questão do direito e emocional. No Tribunal do Júri, como é que a gente consegue fazer essa balança entre o direito, né, para aquelas 7 pessoas que vão fazer aquele voto decisivo de condenar ou absolver, e sendo que a maioria delas não tem esse conhecimento tão profundo do direito? O advogado ele tem que balancear. Como é que funciona essa questão do emocional, daquela parte motivacional, tocar na alma ali do jurado e trazer também para ele o embasamento jurídico? Como é que o advogado que está iniciando a carreira ele consegue fazer isso? Isso é muito importante, é um ponto que você tocou, que o advogado hoje, ele precisa entender que ele precisa ter um conhecimento em todas as outras áreas, inclusive no direito. O direito, às vezes, é o complemento do conhecimento desse advogado. O advogado ele precisa ter o conhecimento da linguagem corporal. O advogado ele precisa ter conhecimento de uma programação neurolinguística. O advogado precisa ter conhecimento do que é um rapport, que é um espelhamento, para que ele tenha essa sensibilidade com os jurados. A partir do momento que ele conhece técnicas, que são técnicas de persuasão, técnicas de convencimento, ele tem essa sensibilidade para saber essa balança que é tão importante entre a lei e entre a emoção. Eu costumo falar que hoje, na minha visão, uma visão minha, mas que os melhores resultados vêm dos tribunos que conhecem primeiro de gente e depois ele conhece de direito. Portanto, o sentimento humano, isso vai contar muito. E quando se tem essa sensibilidade de poder, em frações de segundo, você ter treinado a sua mente com alguns gatilhos e ela entender que uma reação de um jurado, ela precisa que você aumente ali a parte emocional
em vez da técnica, e também o contrário, da mesma forma que você precisa sair um pouquinho do emocional e ir para a técnica, será sempre uma forma de balancear e ter resultado na tese defensiva. Excelente. Nós falamos que, além do emocional, nós temos que conhecer de gente, agora limitando aqui a parte técnica. O aluno que acabou de sair da faculdade, se você fosse dar um conselho para ele em relação à atuação dele posteriormente na advocacia, você recomendaria ele focar 100% na OAB, procurar uma especialização ou fazer cursos práticos com a duração menor? Veja, aí eu vejo duas vertentes, né? Se você me pergunta se é quem está saindo da academia e ainda não tem a questão do exame de ordem, né? Não tem OAB, é lógico que para ele realmente se tornar um advogado, ele precisa ter um foco voltado à questão de fazer, né, o exame de ordem, já que é um requisito para poder exercer, né, a questão da advocacia. Agora, se você me pergunta, um advogado recém-formado, não é, que já passou na OAB e qual o caminho que ele deve trilhar, hoje, para mim, os melhores caminhos são as mentorias, porque você termina vivenciando prática com alguém que já vivenciou, né, aquela determinada situação, aquele determinado caso, e ele vai te ajudar de uma forma muito importante. Não desprezando uma pós-graduação, não desprezando outras áreas de conhecimento, mas o que pode levar ele de uma forma mais rápida ao objetivo é quando ele procura realmente mentorias e mentorias de pessoas que ele vai primeiro olhar o resultado e ver se tem resultado para poder ali estar apresentando, né, aquele conteúdo, apresentando aquelas dicas e orientando aquelas pessoas de uma forma realmente mais correta. Perfeito. O doutor tem grande atuação a nível nacional e eu acredito que muita gente gostaria de ter a oportunidade de colher os seus conhecimentos. Hoje, para ter acesso aos conhecimentos do doutor Sandro Silva, existe algum curso, alguma mentoria ou alguma coisa que pode ser feita diretamente com o doutor? Sim, hoje estamos na terceira turma da nossa mentoria, é uma mentoria seletiva. Quando eu digo seletiva, porque o intuito é replicar um batalhão de grandes juristas e grandes tribunos pelo Brasil afora e não de colocar uma quantidade, entendeu, grande, até porque a nossa mentoria ela é online, ao vivo, onde todos participam junto conosco, né? Tem essa ferramenta, né? Não se vai ao ar de imediato, estão abertas as inscrições. Eu fiz uma promoção para quem está presente aqui na primeira EPAC, né? Onde, sem reserva de conhecimento, a gente fala da atuação desde a delegacia, no inquérito policial, até a preparação para o plenário do Tribunal do Júri, de uma forma bem completa e demonstrando aí as maiores técnicas e as melhores desenvolvidas hoje e, modesta parte, com grande resultado em todo o Brasil. A sua mentoria, ela acontece de forma gravada ou de forma ao vivo, doutor? Ela é ao vivo, né, online ao vivo, e os alunos ele ainda tem acesso durante um ano, né, da forma gravada, onde ele pode ali, quantas vezes for preciso, reassistir, né, para poder ter conhecimento ali sobre todas as técnicas. Então ele consegue sanar a dúvida em tempo real, consegue praticar network com os outros Isso, excelente pergunta. Além da questão das aulas, existe um grupo de network, onde o aluno ele vai ter contato com vários outros tribunos do Brasil. A última mentoria tiveram 12 estados brasileiros presentes. Nossa, né? E termina se criando realmente uma família, sim, onde além da questão das aulas, essas pessoas que são mentoradas, ela tem acesso direto através de WhatsApp, através de chamada de vídeo ou qualquer outro meio de comunicação, né, direto a mim, para poder, em véspera de júri, tirar qualquer dúvida. Às vezes é questão de uma tese defensiva que tem dúvida, né? Todos esses pontos terminam tendo um acesso direto ali, né, e um acesso que com certeza sempre ajuda. Excelente. Nós contamos aqui no Recorte Jurídico essa edição especial aqui na primeira EPAC, que é o Encontro da Advocacia Criminal no estado do Piauí. Doutor Sandro, muito obrigado por conceder essa entrevista. E eu vou deixar aqui para você, como já é de costume a gente do Recorte Jurídico fazer, você com total liberdade para dar uma palavra final aí para as pessoas que nos assistem. Kennedy, primeiro eu fico muito honrado mais uma vez estar participando aqui do Recorte Jurídico, né? É uma gratidão muito grande. Esse estado maravilhoso que é o estado do Piauí, que sempre nos recebe de uma forma muito acolhedora,
sempre nos recebe de uma forma com muito carinho, eu tenho um carinho por esse estado. E o recado, né, que eu quero aqui deixar para as pessoas, o recado que eu quero direcionar a todos os ouvintes é dizer assim, ó, ninguém tem o direito de dizer que você não consegue realizar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Saiba que você pode ir muito além do que você mesmo imagina. E não é a cidade que você mora, não é a faculdade que você se formou que vai limitar a sua atuação. A sua atuação vai depender de você. Eu sou um exemplo disso, moro no interior, no estado de Pernambuco, e hoje tenho uma representatividade nacional, né, sobre o Tribunal do Júri, hoje considerado, modesta parte, entre os maiores tribunais do Brasil. Muito obrigado, doutor Sandro Silva. E esse foi mais um episódio do Recorte, edição especial no primeiro EPAC da Advocacia Criminal no Piauí. Até mais. Valeu.